Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Hoje vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre a origem e obra e o destino de Satanás. Para isso, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. E vamos ler até o versículo 29. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz cair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. Meu querido irmão, minha querida irmã, o texto aqui em Ezequiel 28, 12 a 19, diz que Deus criou Lúcifer como um anjo belo e eminente, como um ser tão real quanto qualquer um de nós. Tanto é verdade que o nome Lúcifer, que ele é baseado na tradução da Bíblia para a Vulgata latina, significa portador de luz, um ser realmente belo, esplendoroso, lindo. Ele era o querubim da guarda. No entanto, esse querubim da guarda, com arrogância, cobiçou tornar-se semelhante ao Altíssimo, conforme o texto de Isaías, capítulo 14, versículo 14. E ele se rebelou contra o Criador, que posteriormente lançou esse querubim e todos os conspiradores que estavam com ele na terra. Aqui, ele estabeleceu um reino falso, para que ele pudesse reinar como Deus deste mundo. E foi assim que Jesus o identificou, o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo. Paulo também o chama de o Deus deste século. Então, querido, nós vemos aqui que o Satanás não foi criado Satanás. Ele foi criado Lúcifer, um anjo lindo. Ele foi ungido por Deus para assumir uma liderança no céu, responsável pela adoração diante do trono de Deus, com instrumentos ligados ao seu corpo, conforme o texto mesmo de Ezequiel nos esclarece. E ele se tornou, então, um ser altamente contrário a Deus e às coisas de Deus. Por isso, ele passou a se chamar Satã, ou Satanás, que significa adversário de Deus. Mas o que Satanás faz agora que ele está aqui no planeta Terra? Em primeiro lugar, Satanás usa o engano e a divisão para enganar os cristãos. O seu alvo principal, na verdade, são os cristãos. Ele trabalha incansavelmente para tentar-nos, na esperança de que caiamos em pecado.
prejudicando assim o nosso relacionamento com Deus e arruinando o nosso testemunho em defesa de Cristo. Portanto, meu querido, tome muito cuidado. Satanás está de olho em você. Jesus chamou o diabo de homicida e pai da mentira, em João 8,44. E como tal, o objetivo do inimigo é instigar dor, tristeza e morte por todo o mundo. Satanás acusa e engana, condenando-nos, contrariando-nos e confundindo-nos na tentativa de encher o nosso coração com a dúvida e o desespero. Mas os cristãos não têm motivo para ter medo de Satanás. Isto é verdade por duas razões. Primeiro, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Vivemos sob a proteção do Espírito Santo. Nada que Deus não permita pode acontecer conosco. E nós sabemos que tudo que Ele permite, por pior que possa parecer, Ele pode usar para o nosso bem, conforme o apóstolo Paulo afirma veementemente em Romanos 8, 28. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Segundo, todos nós que lemos as Escrituras sabemos o final de Satanás. O texto em Apocalipse 12, 10 a 11 diz: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O inimigo será lançado no lago de fogo. Ele será punido eternamente por causa da sua rebeldia contra o Deus Todo-Poderoso, conforme João teve na sua revelação lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 10, onde ele teve uma revelação específica sobre o destino de Satanás. E ele nunca mais nos incomodará. Portanto, saiba que Jesus conquistou para nós uma vitória extraordinária, uma vitória que vai atravessar a eternidade. Chegará o dia em que não mais veremos Satanás, nem seremos influenciados pelas suas maldades. O apóstolo Pedro se referiu a Satanás como leão que ruge procurando alguém para devorar, 1 Pedro 5,8. No entanto, apesar de ser tão perigoso quanto o leão, o diabo tem rédeas curtas. Seu destino eterno já está traçado. Embora ele possa atormentar-nos, tentar-nos e levar-nos a tropeçar, nossa vitória final sobre ele e sua obra nos foi garantida quando Jesus Cristo derrotou o pecado de uma vez por todas na cruz. Eu quero que você, querido irmão, querida irmã, tome posse dessa verdade para a tua vida. Nós temos um inimigo que não dá para menosprezá-lo. Ele é sutil, ele é sagaz e ele usa nossas próprias fraquezas contra nós. Mas você pode contar primeiramente com o agir do Senhor na tua vida aqui e agora. O Espírito Santo habita em você e mais poderoso é aquele que está em você do que ele que está no mundo, Satanás e seus demônios. Firme-se nessa certeza, nessa convicção de que o destino de Satanás está traçado. Conquanto tenhamos que enfrentá-lo, lutar contra ele e vencê-lo neste mundo, chegará o dia em que não mais teremos que enfrentá-lo, porque ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Que Deus o abençoe e que você se aproprie desta vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Deus, em nome de Jesus, onde quer que esteja esse meu amado irmão, minha amada irmã, ouvindo esta mensagem, que o Senhor traga ao coração de cada um a revelação de que nós temos a vitória em Jesus Cristo. Uma vitória garantida, uma vitória conquistada, é nossa, debaixo da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Que cada irmão possa viver uma vida de santidade, movido pela tua graça, vencendo o diabo, pisando na cabeça do inimigo e conquistando a cada dia vitórias
através da grande vitória que Jesus conquistou para nós na sua morte e na sua ressurreição. Que o Senhor abençoe cada um dos ouvintes dessa mensagem, onde quer que eles estejam, revestindo-os com o poder do sangue do Cordeiro, para que todo o pecado seja eliminado e o inimigo seja derrotado em nome de Jesus. Amém. Forte abraço a todos. Obrigado por você ter ouvido esta mensagem. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde e que a graça do Senhor te envolva e você continue vivendo esta vida vitoriosa em Jesus Cristo. Amém.